Quando eu era mais jovem e morava com meus pais, a nossa casa ela tinha um terreno muito grande e meu pai ele sempre aproveitava o espaço para plantar algo. E geralmente, todos os anos, ele e eu plantávamos milho. O milho, se eu não me engano, ele tem uma estimativa para se dar frutos em média 3 meses. Portanto, durante aqueles 3 meses, a partir do momento em que a semente foi plantada na terra, aquele milho ele precisa ser cultivado. Então, o que eu fazia juntamente com meu pai? Não era simplesmente plantar a semente. Não. A terra, antes de plantar a semente, ela precisava ser preparada. Ouço ruídos. A terra, portanto, precisava, antes de receber a semente, ser preparada. Então, o que fazíamos? Veja bem, antes precisávamos arar a terra, deixá-la fofinha, para que a semente não tivesse dificuldades alguma para penetrar o solo. O que acontecia depois? A semente era plantada e depois de algum tempo, através do cultivo daquela terra, através da ministração de água, aquela semente ela germinava e algo assim sobrenatural acontecia. E eu digo sobrenatural porque de fato é algo mágico. Eu contemplava aquilo e na minha finita mente algo me incomodava. Em outro vídeo eu falei que eu era um ateu. Eu não acreditava muito nas coisas de Deus. Eu era um cético, mas algo me incomodava quando eu olhava aquela semente germinando e crescendo, e aquela semente começava a se tornar uma linda planta, se tornava um lindo pé de milho. Mas olha, aquilo me incomodava e aquilo fazia com que eu parasse para pensar no que Deus fazia em meu meio. Então preste atenção. Aquilo começou a germinar e se tornava um lindo pé de milho. Mas para que aquele pé de milho gerasse frutos, ou seja, gerasse a espiga de milho, precisava ainda receber os cuidados meu e os cuidados do meu pai. Então o que fazíamos? Nós sempre, em todas as estações desses 3 meses de cultivo do milho, nós sempre tirávamos as ervas daninhas. Sabe aquele mato que incomoda qualquer terreno? Pois é, aquilo precisa ser tirado, não é verdade? Porque se aquilo não for tirado, aquele mato, ele vai sugar, ele vai tirar os nutrientes do solo. Sabe o que isso significa? Os nutrientes que deveriam ir para o milho, para o pé de milho, eles eram direcionados para a erva daninha. E isso prejudicava o bom andamento, o bom desenvolvimento daquele pé de milho. Portanto, precisávamos sempre cuidar do solo para que aquele milho se desenvolvesse e gerasse os frutos que tanto queríamos. Eu pergunto para você, na vida espiritual é diferente? Claro que não. Eu preciso cultivar a minha comunhão com Deus. Eu preciso criar hábitos que vão me levar para o assim diz o Senhor e o está escrito. Eu preciso desenvolver uma comunhão profunda com Deus através da oração. E olha, existe algo que pode atrapalhar a vida do cristão. São as famosas ervas daninhas. E o que pode ser as ervas daninhas que podem prejudicar a minha comunhão com Deus? Eu vou dar um exemplo. Algo que acontece muito comigo que provavelmente pode estar acontecendo com você que me assiste. A erva daninha que mais prejudica a minha comunhão, o meu relacionamento com Deus, é a distração. É isso mesmo.
A distração, sabe por quê? De fato, algo muito ruim acontece quando eu troco aquilo que é bom por aquilo que é essencial. Eu posso estar fazendo coisas, não que sejam pecado, mas pelo fato de estar me distraindo, me atrapalha a me relacionar profundamente com Deus. Então, o que acontece? Da mesma maneira, quando eu planto um milho, e aquele milho ele precisa se desenvolver, mas para que ele se desenvolva, eu preciso tirar as ervas daninhas. Na minha vida é a mesma coisa. Acontece o mesmo exemplo, só que a diferença é que as ervas daninhas da minha vida são as distrações. Então, para que eu me aprofunde com um relacionamento com Deus, eu preciso tirar da minha vida, eu preciso me desvincular das minhas distrações, porque a distração, ela atrapalha a eu ter um profundo relacionamento com Deus.